Sejam muito bem-vindos, deusas e deuses, a bordo do Amores que Dão Certo, o podcast Inti-Otimista que vai fazer você suspirar e aumentar imediatamente os seus níveis de ocitocina e dopamina. Esse podcast é uma criação de Carolina Turboli, eu sou mentora de relacionamentos, militante da Conchinha, e eu acredito que o amor é a força viva mais poderosa e mais revolucionária do planeta. E hoje a gente vai conversar com a Brenda Lua, que também é terapeuta tântrica, se formou lá na escola, taróloga, atriz, mulher lésbica, feminista, poliamorosa, e ela vai compartilhar conosco as suas experiências de amor, sexualidade e prazer. Estou sentindo que esse podcast vai fazer você suspirar. Seja bem-vinda, Brenda. Que delícia! Que gostoso ouvir. Ouvir que a gente vai ouvir alguma coisa que já libera dopamina. Que delícia, gostoso. Eu já estou sentindo. Eu também já estou sentindo, é uma coisa muito energética, né? A gente já está trocando ideia, conversando, respirando, suspirando, falando de coisa boa, já vem aquele sorriso fácil, né? Uhum. Tem uma coisa muito legal, gente, que a Brenda estava me contando, que é uma coisa assim que pouca gente sabe fazer para si mesma. E a Brenda já tem aí, pelo que ela me disse, 18 anos de terapia nas costas, né? Então eu sempre digo, gente, terapia é o melhor investimento que a gente pode fazer para você. E aí a Brenda estava me falando que desde cedo ela já começou a se mimar, né? A comprar uma comida gostosa para ela, a dar uma massagem de presente, a fazer coisas para ela. Como é que você acha que isso impactou nos seus relacionamentos? Então, na verdade, foi o caminho inverso, né? Eu fazia pelas outras e tive de aprender a fazer por mim. Eu fazia só pelas pessoas. Então, eu dava os presentes, comprava os chocolates, comprava o que a pessoa gostava. Estava sempre observando muito que as pessoas com quem eu estava me relacionando gostavam e precisavam. Necessidades, eu precisava cobrir as necessidades. Isso é importante, né? E aí, depois, na terapia, nos processos de terapia, eu fui vendo que eu tinha que fazer por mim, né? Porque eu tinha que, né, descobrir o que eu gostava. Eu ganhava um presente, achava muito foda, dava para alguém. Que eu achava tão incrível aquele presente que era a cara da outra pessoa. E eu tive que fazer o exercício, às vezes eu não sou muito de chocolate, por exemplo. Eu ganhava muito chocolate, que eu fui professora de criança, de adolescente. E aí eu dava. Então eu comecei a fazer o exercício de comer um pedacinho, comer e guardar, dividir com alguém, mas primeiro para mim, depois para outras pessoas. E aí que eu tava falando com você que eu aprendi a trazer para os relacionamentos é que hoje eu faço para a relação, que é diferente de fazer para outra pessoa. Então, antes eu comprava uma sessão de massagem só para a pessoa ia receber. Aí eu passei a comprar para mim. E hoje em dia eu posso comprar só para mim, posso dar de presente, claro, mas eu penso em presentes, em mimos, em espaços, né, em programas que sejam para as duas pessoas. Que Que lindo. eu também vou ganhar, que eu também vou curtir. Então, hoje eu trago esses mimos, qual é o meu mimo, qual é o meu tempo e qual é o mimo da relação. Qual é o mimo que a gente vai ter, a gente marcar um date, sair para jantar e fazer alguma coisa, mas não porque eu quero impressionar a pessoa e ser importante, a melhor namorada do mundo. É porque eu quero curtir aquele evento. Eu quero comer naquele restaurante também. Ó, então aí deusas que estão ouvindo, já anota isso aí, né? Então, se você for chamar alguém para fazer um programa, vocês que estão solteiros, é uma coisa que eu sempre digo também. Gente, chama a pessoa para um date que você vai curtir, né? Chama para um restaurante que você gosta, ou para um restaurante que você quer conhecer, ou para um show que você curte, porque aí pelo menos você curtiu, né? Não Você fica. garante o programa. É a minha estratégia de primeiro date de gente de aplicativo. Tipo, sempre um date cultural. Um show, uma peça de teatro, um filme. Porque se não der certo o date, eu não preciso me interagir muito com a pessoa. Eu tô ali no meu evento, curtindo com o evento, com as pessoas em volta, né? Essa estratégia é perfeita, porque você consegue sentir a energia da pessoa, né? Você já consegue sacar se rola ou se não rola, e você ainda está curtindo lá o teu evento cultural. Né? Então, Exato. já anotem aí essa estratégia. Eu achei muito bonito que você falou
me lembra aquela coisa de cair a máscara de oxigênio para mim primeiro, né? Então, na medida em que você aprendeu a se cuidar, a se nutrir, você abriu espaço para nutrir não o outro, né, como mãe do outro, mas nutrir a relação em si, né, e não só a outra pessoa. Isso é bem interessante. E aí a Brenda me falou uma coisa que, como é tão raro de se ouvir, e como o objetivo do podcast é justamente trazer esse lado otimista para os nossos relacionamentos, ela me disse que ela teve uma experiência de casamento bem-sucedido. Olha isso, gente, como é raro duas palavras conectadas, principalmente porque ela não está mais com essa pessoa, né? Então, a gente até ouve as pessoas que estão nas relações falarem sobre isso. E esse que é o jogo do podcast também, né? O que que é dar certo, né? Porque a gente acaba achando que dar certo é ficar junto para sempre. E dar certo pode ser outra coisa. O que que foi no seu caso? Exato, e não só um casamento, como um casamento poliamoroso, o que é mais raro ainda. Exatamente. E as minhas amigas às vezes vêm falar da minha ex-companheira assim com uma certa raiva, sabe, com certo. E amigas que eram amigas do casal, inclusive. Ah, não, mas ela não foi legal com você. Eu falei, gente, foi incrível, maravilhoso, eu faria tudo de novo. Tipo, foi perfeito, foi com todas as dificuldades que a gente teve na vida, a gente mudou de país juntas, inclusive a gente veio morar em Portugal juntas. Ok. No final de 4 anos, ela resolveu ir embora viver outra vida com outra pessoa. E realmente foi. E aí? Tem uma hora vai, né? Ou porque morre, ou porque se separa e resolve viver com outra pessoa de outra maneira que não me incluía. Sofri muito, chorei muito, senti muito, mas fui extremamente feliz antes disso acontecer, né? Então, assim, não vou jogar fora 3 anos e meio, porque os últimos 6 e talvez 3 meses foram de sofrimento, porque foi o momento em que ela resolveu ir embora e não deu conta. Porque como a gente já tinha essa liberdade de ter as nossas outras relações, outras paixões, a gente ia lidando com as coisas que iam acontecendo nos nossos encontros e desencontros e ajustando, né, as nossas necessidades. Mas a gente fluía muito bem. Então a gente se entendia muito bem e morar junto foi muito fácil. A gente nunca combinou quem ia levar o lixo, quem ia fazer a faxina, quem ia fazer o mercado. A gente de alguma maneira, a gente dançava juntas. Era uma equipe, né? Exato. Isso não quer dizer que ela era a pessoa mais perfeita do mundo, muito menos eu. Tínhamos lá as suas dificuldades, mas eu percebia que essa é a dificuldade dela. Então, por exemplo, ela tinha dificuldade de lembrar do prazo da conta para pagar. Então, eu lembrava, era uma coisa que não me pesava fazer. Ela pagava, mas eu tinha que lembrar: olha, dia vinte e Legal. cinco, eu tenho que pagar a conta. Hum. Então, coisas em que para mim, eu tenho uma coisa de produção muito, até por causa do teatro, enfim, das peças que produzi, de cumprir tabela e prazo e tal, e responsabilidade de sair de casa muito cedo. Então, assim, para mim, essas coisas são coisas que eu faço com muita naturalidade, com muita tranquilidade. Eu não me sinto com um casamento nas costas, porque ela tinha outras potências que eu não tinha de calma. Ela trazia uma paz, uma calma, uma tranquilidade que eu precisava, sabe, respirar, baixar a bola, assim, uma escuta muito grande. Então, eu aprendi muito. Então, foram anos de muita batalha fora, na vida, com o mundo, mas a gente funcionava muito bem. Hum. Então, como que isso não foi maravilhoso? Como que isso não deu certo? Isso deu super certo. Só que em algum momento, um dia, ela foi embora. E aí, realmente, eu fiquei muito triste. E tive que refazer minha vida, enfim, eu tive que construir a minha vida aqui em Lisboa. Eu tinha acabado de chegar para reencontrá-la. Então, foi muito difícil, porque eu estava sozinha. Então, foi pancada, não foi fácil. Mas o casamento foi maravilhoso, o amor foi incrível. Eu adorei essa frase que você falou. Ou vai embora porque morre, ou vai embora porque separa, né? Porque segue em frente. Isso é uma parada que as pessoas não pensam muito, né? Elas pensam em ficar junto para sempre. Tá, mas um dos dois vai morrer primeiro, né? Ou uma das pessoas, né? Se for um casamento poliamoroso. E assim, falar sobre a morte, né? Para mim, falar sobre morte, amor, orgasmo, parto, para mim é tudo o mesmo tema, né? Tá tudo dentro do mesmo tema. Então, achei legal você ter essa clareza, porque acho que isso faz a gente conseguir aproveitar também, né? O cotidiano melhor. Quando você sabe, beleza, mas amanhã eu posso morrer, amanhã ela pode morrer. Então tá tudo certo, a gente está E aproveitando. isso não me impede de viver a coisa por medo disso acontecer. Uhum. Então eu não vou namorar para não sofrer, eu não vou casar para não me separar.
Eu não vou estar com uma pessoa, criar vínculo, porque ela um dia vai morrer. Uhum. Agora, a gente faz o caminho oposto, a gente resolve fingir que a morte não existe e que a separação não existe e que as outras escolhas não existem e firmar contratos de que não vai existir, né? Não vou assinar aqui um contrato de fidelidade e não morte, de vida eterna, porque é uma ilusão, né? É claro que é difícil viver com essa faca, né? Com essa adaga assim perto do pescoço, né? Sabendo que, lembrando disso o tempo todo. Agora a gente também não precisa estar sofrendo por conta disso. Isso vai acontecer. Então eu não penso nisso até que isso aconteça. Quando isso acontecer, eu vou ter que lidar com isso, né? Há pessoas que se preparam para a morte acompanhando um doente terminal e há pessoas que simplesmente perdem de um dia para o outro. Então a gente vai se preparando na vida, né? Então assim, eu vejo, eu sou poliamorosa estrita, né, assim, eticamente falando, desde 2015, porque eu falo que eu sempre fui não monogâmica, as minhas namoradas que não eram, que eu nunca fui, não, vai dizer que eu não fiquei com uma pessoa, só com uma pessoa, acho que eu fiquei um ano com uma pessoa sem sair com outra pessoa, e mesmo assim, quando eu estava poliamorosa, eu também ficava um ano sem sair com outra pessoa, porque a questão não era a pessoa com quem eu estava, a pessoa era a minha jogada sexual no mundo, se eu estava afim ou não de estar com outras pessoas. Porque estar namorando ou casado com alguém nunca me impediu de estar. Eu não sentia culpa de estar com outras pessoas. Eu sempre achei que eu tinha o direito de viver o que eu tinha que viver, ainda mais sendo mais nova. Aí mesmo que eu achava que eu tinha mais direito ainda. Que era um absurdo não viver o que eu precisava e queria viver. Mas é uma ilusão você achar que vai ficar ali e que aquilo está seguro e tá garantido. Para mim, a escolha do poliamor tem a ver com esse lidar com essa falta dessa ilusão. Tipo, eu não vou me iludir, porque eu sei que você vai embora. Então, vamos fazer isso aqui ser muito bom até isso acontecer? Inclusive, hoje em dia, né, eu tô namorando já há um ano, uma pessoa que é monogâmica e não faz questão de sair com outras pessoas e não quer que eu mude. E ela sabe que eu sou poliamorosa, ela a gente, inclusive, quando eu a conheci, eu estava com outra pessoa, e ela passou pela experiência de saber que eu estava com outra pessoa, e ela falou: prefiro não saber, não quero lidar com isso. Então, a forma que ela arrumou de viver isso foi: não quero lidar com isso, não quero saber, viva a sua vida, e ela não pergunta. Eu falo: ah, tá, hoje eu vou para casa. Ah, hoje não posso. Ela não pergunta por quê. Porque foi a forma dela achar, dela entender que eu vou viver as minhas coisas. E quando acontecer de ter realmente uma relação importante que traga outras demandas, aí sim a gente vai sentar e conversar. Então, nem eu tenho a ilusão de que ela vai se tornar poliamorosa ou que ela vai viver comigo o resto da vida, e nem ela tem a ilusão de que eu vou mudar o que eu, por enquanto, estou escolhendo viver. Então, a gente está lidando com essas demandas diariamente. E para mim isso é dar certo. Porque o meu ser autêntico, é eu ser eu do jeito que eu sou, sem precisar agradar o outro ou fazer alguma coisa para o outro que não é o que eu quero. Porque se eu fizer, eu vou fazer. Eu sou ótima atriz. Eu vou fazer. Porém, eu vou ficar ressentida. Eu vou ficar com raiva. Eu vou ficar triste. E isso vai aparecer muito rapidamente na relação. Nossa, você falou agora, Breno, uma coisa assim, que eu acho que tem muito a ver com o que é dar certo. É conseguir manter a minha autenticidade dentro de um relacionamento. Você trouxe esse exemplo do seu casamento em que ela não era tão boa de pagar conta e você não se importava de lembrá-la, né? Então você não estava fazendo alguma coisa que estava te ferindo, você não estava fazendo alguma coisa que estava te gerando ressentimento. É como trabalhar numa equipe de uma empresa, né? Um faz uma função, o outro faz outra, e a gente faz dar certo justamente porque é mais de uma pessoa fazendo, né? E tem que ter muita humildade para que a gente não se sobrecarregue ou para que a gente reconheça também, poxa, eu não sou boa em fazer isso. Eu não sou boa em limpar a casa, por exemplo, que eu realmente não sou boa. De repente a outra pessoa é melhor e eu posso assumir outras funções que de repente ela não queria assumir. E acho que uma boa parceria, seja de trabalho, seja de relacionamento, é essa parceria não onde somos iguais, mas onde a gente se complementa, né? Porque a pessoa que ela é igual a você, de temperamento, de atitude, caramba, que saco, né, namorar alguém que é igual a mim, né, porque não vai ter complemento, né, é aquele lugar narcísico de que eu quero alguma coisa igual a mim, mas ao mesmo tempo não traz tanto, não soma tanto, né, e existem várias teorias sobre isso, relacionais, de que a pessoa calminha atrai uma pessoa mais agitada, de que a pessoa bagunceira atrai a pessoa mais
do toque da limpeza, né? De que a gente realmente está buscando coisas que nos complementem. Isso que você trouxe, né? De estar agora numa relação com uma pessoa que se identifica como monogâmica é muito interessante, né? Porque realmente mostra que não tem desculpa. A gente consegue se relacionar contando que todo mundo que está envolvido esteja disposto a aceitar o outro como ele é, né? De, eu vou namorar com a Brenda, mas eu quero que ela vire monogâmica. Ou o contrário, né? Eu vou namorar com essa pessoa e quero que ela se torne poliamorosa. E assim fica leve para todo mundo, né? Porque todo mundo continua a ser você mesmo. Eu achei bem interessante isso, essa questão da autenticidade, né? Que se fala pouco ainda dentro dos relacionamentos, né? O quão importante é a gente conseguir ter esse espaço de ser a gente. E o quão tóxico é, por mais que a gente ache uma pessoa linda, gata, maravilhosa, que o sexo é incrível, se essa pessoa tenta nos mudar, é muito tóxico. E é muito louco, porque muitas vezes é exatamente por essa pessoa que a outra se apaixonou. Exatamente pela pessoa que eu sou. Eu tava lá, tava no bar, tava no samba, tava, não sei o quê, beijando na boca, já dançando já só de sutiã. Uau! Aí começa a namorar, quer mudar isso? Quer me botar numa caixinha? Quer pedir para não falar tão alto? Já ouvi isso, você fala muito alto. Sim, eu falo muito alto. E aí? E né, a pessoa que se apaixonou por mim, ela se apaixonou por esse escândalo que eu sou. Então, e aí vem o medo de perder, a gente começa, né, a se moldar, porque a gente não quer perder a pessoa, né? E outra, aí eu estava te ouvindo, eu estava pensando, muito importante falar sobre responsabilidade afetiva, né? Falar sobre eu sou assim, né? Tem a frase da música, eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim, mas até o limite que, assim, peraí, eu sou assim, essa minha potência, são as minhas potências, porém, existe um outro que também tem um território ali para negociar, né? Então, também não posso simplesmente ser, faço o que eu quero, a hora que eu quero, não. Eu faço com acordos do que o que o outro permite, o que o outro suporta, o que o outro não se incomoda, né? Onde bate nos traumas também. Então, assim, tem coisas que eu vou conseguir negociar, tem outras que não, né? É a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, é a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, você é sempre assim. Mas aí fica difícil de se relacionar, né? Porque você é assim, aí as outras pessoas têm que se adaptar a você, então alguém está perdendo aí a sua autenticidade. Uhum. Então, assim, como é que eu consigo ser autêntica ao mesmo tempo que eu cuido da outra pessoa e falo, ok, onde é que isso eu posso negociar com você e isso é inegociável, né? DR todo dia, DR boa. É aqueles memes, né? Que as pessoas acham que as pessoas poliamorosas estão transando todo dia, na verdade elas estão tendo DR, né? Outro dia eu vi um meme que ela era uma pessoa, tipo, a expectativa era ela numa grande orgia e a realidade era ela com vários telefones, assim, com vários fios, tipo, falando sobre teorias. Mas aí isso me traz um comparativo interessante, que é o comparativo da própria terapia, né? A gente faz terapia para a gente se entender e para a gente se tornar pessoas melhores para nós mesmos, né? E dentro desses relacionamentos, muitas vezes a pessoa traz para a gente uma coisa que a gente já queria mudar, que a gente já sabia que não era legal. Tipo, você é muito agressiva, ou, poxa, quando você fica chateada, você some, né, e não quer conversar ou qualquer coisa que a pessoa está trazendo e que é um aspecto que a gente também já reconheceu que a gente quer mudar. E aí eu acho que essas mudanças elas vêm para ficar melhor para todo mundo, né? E quando você termina aquela relação, você leva com você aquelas mudanças positivas. E aí é diferente de uma pessoa tolir a sua essência, tolir coisas que são inegociáveis para você, né? Porque tem coisas que são inegociáveis para a gente, e tem outras coisas que são hábitos, são comportamentos, são padrões que podem ser mudados, se a gente quiser, e se de alguma forma a gente sentir que for para melhor, né? Se a gente sentir que aquilo traz soma para a nossa vida. O que fica depois do fim da relação, né? Porque, tipo, se você mudou alguma coisa para aquela relação funcionar e no dia seguinte do término você está fazendo o extremo oposto daquilo, é porque você só fez aquilo para a relação funcionar, né? Você, tipo, Exatamente. não levou para você.
né? Exatamente. E aí, de repente, o motivador da mudança não era exatamente aquele, né? Isso é bem interessante. E aí eu estava pensando nessa questão da terapia, né? Como que a terapia, como os relacionamentos também são terapêuticos, né? De alguma forma, quando a gente entra nos relacionamentos, não só para tirar aquilo de bom para mim, mas que eu entro para aprender, para somar, para compartilhar, né? E os relacionamentos acabam se tornando grandes escolas, assim. E como você já é uma pessoa que faz terapia há muito tempo, como é que você sente que desde que você começou a estudar o Tantra, a conhecer o Tantra, a enxergar o Tantra de repente como um caminho terapêutico, de você fazer, mas de você também se tornar profissional, o que que mudou nisso que você vê dos relacionamentos e até da sexualidade? Você estava falando, me veio à cabeça o livro do Prem Baba, chamado Amar e Ser Livre, que ele fala que o relacionamento é a grande escola da Uhum. evolução humana, né? Que a gente só evolui na relação, sendo sexo afetivo ou só afetiva, mas em relação, né? Que é onde estão os desafios mesmo. O Tantra, para mim, vem antes do prazer, do orgasmo, da massagem, do sexo, antes disso tudo, ele vem como um trabalho de presença muito, muito grande, assim. Eu cheguei no Tantra, né, também por via do teatro, do Osho, da filosofia, das leituras que me chegavam, porque primeiro cheguei na teoria, né, demorei muitos anos para chegar na prática, mas o que chegou a mim de teoria e tal, de vídeos e livros, falava muito a presença. E como eu estudei muito a presença no teatro e na performance, foi trazer. Aí sim, já era prática, porque já estava na prática da presença, né? E nada mais tântrico do que comer uma coisa gostosa muito presente, fazer um sexo muito presente, ver uma cena, né? Um filme, uma cena no jardim, e tá ali, só ali. E nada no mundo existia em volta, somente aquela cena, aquela beleza. Foi até engraçado, eu saí do ônibus e passei debaixo de um jacarandá, né? Agora é época das flores roxas, né? Lilazes. Então, Lisboa inteira fica com aquelas árvores frondosas e com aquelas flores maravilhosas roxas. E aí eu desci e fiz assim, ai, que linda! Que é a minha prática tântrica mais diária, assim, né? Ficar me espantando na vida, assim, com as coisas, com as pessoas, com as cenas. Aí, quando eu fiz, que eu cheirei, né? Eu tava embaixo da árvore, eu pensei, sai daí, sua louca, você vai ter uma crise de alergia em 2 minutos. Não deu 2 minutos, eu comecei a espirrar, porque é muito. Essa planta, essa flor, ela dá muita crise alérgica, não é só a minha, a cidade inteira fica espirrando, porque é uma planta que dá muita alergia. E foi muito engraçado, porque eu entrei num. Ai, que linda! Aí deu. Sai daí, você vai ficar alérgica, você vai ter que tomar remédio para sinusite, sai! Muito engraçado. A realidade dando um tapa na cara, assim. Então, trazendo o Tantra para as relações, para mim veio muito na relação da presença, e aí tudo, né? Tudo no extremo. Então, assim, vai fazer sexo na presença, vai brigar na presença, então, muito intenso, vai pensar sobre a relação de uma maneira extremamente profunda, e vantagem, quando está com outra pessoa, está na presença, então não tem os fantasminhas aqui, né? Depois que acaba ali aquela presença, aquele programa, aqueles dias juntos com aquela pessoa, eu falo: ah, bom, agora eu tenho que voltar aqui em outra janela, em outra vida, em outra história, e aí trazer minha atenção de novo para outra relação. Isso me facilita muito a vida, porque isso me traz um lugar de presença tão grande, de escuta tão grande, com as pessoas com quem eu estou, e não são muitas, no máximo 2 de cada vez, senão a gente não dá conta, não tem agenda, não tem tempo, né? A gente precisa trabalhar. É viver a presença extrema do que está acontecendo. E aí, eu trago uma, uma troca muito grande, e aí, claro que os sentimentos ficam tudo muito aflorados. Então, meu exercício hoje está sendo trabalhar muito esse lugar de deixar passar, não viver o drama, não ficar alimentando o drama. E aí eu trago isso também do Tantra, mas também do budismo.
O que a gente descobre, né, o que eu descobri, né, na formação de terapia tântrica, é esse prazer que é para além do sexo, que é a massagem, que é o toque, que é a meditação, que resolve 90% dos problemas sexuais das relações, porque assim, é tão bom, é tão gostoso, né? Uma boa massagem, um bom banho de imersão, um bom cafuné. E aí, já lembrando aqui da terapia do sono, né? Você estava falando da minha descoberta em terapia, como eu fui buscar a terapia tântrica, por questões de pesquisa, de orgasmo, de sexo propriamente dito, e sair com uma terapia do sono que me fez dormir sem remédio. E eu tô dormindo super bem. Eu fui na terapia com o objetivo e saí com um presente, que é dormir super bem. Olha, como a relação sexo-afetiva pode melhorar quando você é uma pessoa que dorme bem, né? Isso Nossa, vai, isso vai refletir no trabalho, na relação, nas amizades, em tudo, na família. Falo. é muito interessante isso que você trouxe, né? Porque como eu conheço a Brenda não há muito tempo, né? Ela veio fazer a formação de terapeutas comigo, depois a gente fez esse processo terapêutico, mas a Brenda que eu conheci, né, que entrou na formação pela primeira vez, já não é mais a Brenda que eu estou falando aqui agora. E isso é muito legal para mim como terapeuta, né? O processo terapêutico, ele depende totalmente da pessoa, né, do interagente, do cliente que está ali, mas é muito bonito ser testemunha do processo de alguém. E eu lembro que eu fiquei arrepiada quando a Brenda me contou essa questão de que ela estava conseguindo dormir sem remédio, conseguindo dormir fazendo uma higiene do sono, porque eu me arrepiei, porque isso é muito forte, isso é muito potente. E de fato, não tem como a gente ter uma vida sexual boa se a gente não está dormindo bem, ou se a gente não está cumprindo qualquer uma das necessidades básicas, né? Comendo bem ou feliz, porque são necessidades basais, né? De chakra básico. Então, para a gente subir de chakra, né? Ir para o chakra sexual, as necessidades básicas têm que estar atendidas. E aí eu fiquei muito curiosa, porque você falou uma frase aqui que eu até anotei, que o Tantra resolve 90% dos problemas sexuais de uma relação. Quais seriam os outros 10%, na sua opinião? Não, eu digo, não falei, não necessariamente tanto. Talvez eu tenha falado a palavra tantra, mas esse lugar do prazer tântrico, que não necessariamente é fazer o sexo, Sim, é sim. chegar a um orgasmo, ou é Uhum. fazer um sexo que você tem necessidade, que é naquela hora. A Porque um prática bom. tântrica, né? Uma vez eu troquei massagem com a minha namorada, que poderia resultar no sexo. A gente poderia. A gente estava nua, a gente estava fazendo massagem, e a gente poderia transar no final, né? Que aí seria, tipo, cumprir ali, e parece que, ai, não, ufa, transamos, está tudo bem na nossa relação, né? Mas a gente fez uma troca de massagens, ela nunca fez nenhum curso de massagem, então ela meio que seguiu, meio que me imitou, assim. E aí eu fiz, não foi uma massagem tântrica, mas claro que eu trago alguma coisa ali principalmente da cósmica, né? Aqueles movimentos de subir a energia pelos chakras e trazer a mão pela lateral do corpo. E a gente fez aquela troca de massagem, a gente dormiu tão gostoso. E a gente, no dia seguinte, estava se amando tanto. Eu falei: olha isso, cara. Eu poderia ter feito um sexo que nem seria tão prazeroso. Poderia ser ou não, né? Porque dependendo dos hormônios do corpo. Imagina, a mulher já tem toda aquela bomba atômica, né, da menstruação, do período da TPM, do não sei o quê. Imagina duas, né? Loucura, loucura. Então, assim, a gente poderia ter feito um sexo sim ou não, bom ou não, que resultasse em orgasmo ou não, mas, assim, o fato é que a gente teve tanto prazer e a gente dormiu tão bem, a gente estava se amando tanto, que era como se tivesse feito o sexo, Que- literalmente. Uhum. Então, assim, para mim isso é sexo. Eu ainda Total. estou separando, é como se tivesse, não. Esse é um sexo. Outro dia eu ouvi, acho que foi numa live que você fez com alguém, com um terapeuta tântrico. Se eu não me engano, foi você. Eu já ouvi tantas lives de tântrica, já não sei mais quem falou o quê. Que foi alguém falando com. Ah, não, porque aí faz uma boa massagem. O problema. Aí o homem falou assim: o problema. Acho que não foi com você, não, foi com outro terapeuta. O problema é que sim, o cara fala, pô, eu gosto tanto de massagem que eu vou relaxar e vou dormir, né?
Tipo, acabou, né? Não vai ter sexo. E aí a terapeuta falou assim pra ele: e qual é o problema? Não é bom? Não é gostoso? Tipo, você não tá satisfeito? Não é pra isso que a gente faz sexo? Pra ter prazer, dormir gostoso, estar satisfeito e amar aquela pessoa que se dedicou ali e né, estava ali a seu serviço, te dando prazer. Não é sobre isso? E eu, uau, é isso. Se conectar com o outro também, porque acho que muito, para mim, dos problemas relacionais, eles não é porque você não lavou o copo, né? Mas não, o copo é só uma metáfora para outras coisas que estão acontecendo ali por trás, né? E o Tantra ele traz para a gente essa conexão que vem do coração, que vem da alma. E por eu estar tão conectada com a pessoa, eu tenho tendência a entender melhor as coisas, a ter mais empatia por ela, a estar mais aberta a negociar, a não entrar em conflito, não entrar nesses pequenos dramas do cotidiano, né, que vão virando grandes coisas dentro da relação, né? Começa com copa, depois é a vassoura que não fez, o lixo que não foi para fora, não sei o quê. Mas não é sobre o lixo, não é sobre a vassoura, né? Porque vamos ser sinceros, se a gente estiver muito apaixonado por alguém e estiver super feliz, você vai tirar o lixo sorrindo, não vai estar nem aí, nem vai passar pela sua cabeça, né? Para o lixo chegar a te incomodar, porque estão outras coisas incomodando, né? Então, para mim, o Tantra resolve nesse lugar de ser um espaço de intimidade, de conexão, que eu, pelo menos, nunca conheci técnica nenhuma que levasse para esse lugar tão rápido. Né? Não é que essa é a única técnica, até porque o budismo, o Tao, todos eles vieram da mesma base, né? Dessa base da filosofia oriental. Então, eles têm uma base filosófica muito comum entre eles. Mas essas práticas neotântricas, né? E tântricas em si também, porque o Trattak, que é o olhar nos olhos, a respiração e muitas outras coisas, elas já estão ali desde a base milenar de 4.000 anos atrás. E, gente, não tem como dar errado, tipo, é uma técnica que funciona. Tem é como ficar com preguiça, não querer fazer, mas não tem como. Eu já desafiei vários casais e eu vou deixar nesse podcast o meu desafio novamente. Se você sentar em frente a alguém e passar 10 minutos, não menos, olhando nos olhos dessa pessoa, com uma música suave, não tem como você não se sentir mais conectado com essa pessoa. É impossível. Só que quando você está com raiva de alguém, você não quer passar 10 minutos olhando para essa pessoa. Porque se fizer, você sabe que vai passar raiva. Não tem como. Eu fiz um exercício há muitos anos atrás, uma terapia haitiana, que eu fiz muitos anos, que era, eu deitava no tatame e eu estava de roupa, a gente fazia, nunca fez sem roupa nenhum, nenhum exercício, e ele simplesmente olhava o meu corpo, com respeito, só olhava, ele saía, eu ia acompanhando o olhar dele, e ele ia olhando, assim, da ponta do dedo do pé até a cabeça, assim, ele ficou ali um tempo, assim, meio que, tipo, me tocando com o olhar, né, de uma maneira muito respeitosa. E aí a gente fez esse exercício, eu fui pra vida, tal. E aí eu estava lá com a minha crush e tal, naqueles flertes da vida, e a primeira vez o primeiro dia, que foi logo depois dessa terapia que eu cheguei perto dela, do corpo dela, que eu a beijei, eu tremia inteira, assim, tive um acesso de tremor, assim, eu fiquei muito enlouquecida, e eu sabia que não era sobre ela, é sobre nós. Foi até um bom encontro e tal, mas era sobre o que aquele olhar daquele exercício tinha feito em mim, aquele olhar da terapia, do terapeuta, tinha provocado em mim. E aí corta para 20 anos depois, quase 20 anos depois, na primeira workshop que eu fiz de Tantra aqui em Lisboa, que eu fiz com uma outra terapeuta, o primeiro exercício que ela deu foi uma das pessoas do caso da parte do casal deita e a outra olha. E eu, pum, lembrei do exercício na hora. Cara, uma só recebe e a outra só olha. Só olha. É tão bonito, você não precisa dizer nada, você não precisa tocar, você não precisa fazer nada. É muito íntimo, é muito avassalador, é muito. É sexo também. É sexo também. É E isso muito gostoso. é uma prática que faz parte do sexo tântrico, né? Inclusive, um texto que eu passo muito para a galera, que é o Fazer Amor, para fazer amor do Osho, né? Tem uma parte que ele fala sobre esse exercício que
Em inglês chama worshiping, né, que é a veneração, né? Em português eu gosto de chamar de veneração, de adoração, que é você realmente adorar o corpo do outro como se fosse uma deusa, como se fosse um deus, e que a gente faz na massagem tântrica também. Que é aquele momento que a pessoa está fechada, de olhos fechados, e a gente coloca a mão em primeiro lugar, ou antes de colocar a mão, a gente coloca a nossa intenção, e eu falo, olha o corpo todo dessa pessoa, né? E olha o corpo dessa pessoa como se ela fosse um deus ou uma deusa. Mesmo que ela não esteja vendo que a gente está fazendo isso, o corpo dela está recebendo esse olhar. E é impressionante para mim, desde que eu comecei a fazer isso, né, como terapeuta, o quanto realmente mudou a minha cabeça de conseguir ver as pessoas como deuses e deusas, mas também de perceber que a maioria das pessoas não faz isso nos relacionamentos. Porque o Osho fala para fazer isso, tem uma etapa lá. Ele fala primeiro que a gente medita, eu ensino isso nos cursos, né? Essa etapa são 8 passos, e um dos 8 passos é o passo da veneração. E é muito louco, porque eu pergunto para os casais, quando eles chegam no consultório, se eles já fizeram isso algum dia, né? Se eles já olharam para o corpo do outro, sem intenção de tocar, sem intenção de desejo, simplesmente testemunhar a presença do outro e ver como essa presença é perfeita do jeito que é, ser visto e ver, né, que é uma das necessidades humanas, né? Que a gente pode até morrer se a gente é bebê, se a gente não for visto, né, de alguma forma. E a maioria das pessoas nunca fez isso. E quando a gente está apaixonado, a gente tem um pouco disso, né? De querer ficar só olhando para a pessoa. Assim. Sim. E como isso se liga à questão do copo, que você falou, não é sobre o copo, porque quando aquela pessoa faz aquilo que eu não gosto, ela não está me vendo, ela não está me olhando, ela não está trazendo essa atenção, sabe? Ela está menosprezando a minha existência. Poxa, eu não gosto desse copo aqui, ou eu não gosto que você use esse copo. E ela não está me vendo, ela está me ignorando. E aí, quando num exercício muito simples de você sentar e ficar olhando para uma pessoa, sem ficar objetualizando, né? Porque tem aquele olhar que é invasivo, né? Que os homens sabem fazer muito bem, infelizmente, que nos invade, né? Aquele olhar respeitoso, só de olhar e falar, você existe, e que bela você é, e que perfeita você é, e como eu te amo, né? Porque quem está olhando também está ali pensando coisas, sentindo coisas. É o que vai acontecer lá no cotidiano quando alguém arrumar o seu cabelo, né? Trazer uma colher quando você precisa da colher. Sabe aquelas coisas que acontecem quando você nem estava pensando e a pessoa vem te oferece algo, ela te viu. Ela te viu antes que você percebesse que você ia precisar daquilo. Isso é muito gostoso mesmo. E isso que você falou faz muito sentido, né? Que a gente briga nas relações porque a gente não se sente visto. Quer dizer, o verbo varia de acordo com a forma que a pessoa tem de se perceber sensorialmente, né? Eu, por exemplo, sou mais auditiva, então eu diria mais você não me ouviu. Algumas pessoas diriam você não me viu. Outras pessoas diriam você não me sentiu, né? Não me entendeu de alguma forma. Então o verbo varia de acordo com a nossa linguagem que está ali por cima. Mas de fato o que está sendo pedido é isso. Né? Então, se eu já te disse várias vezes que eu não quero que a louça fique suja de um dia para o outro, e você continua fazendo, é como se você não estivesse me vendo. E aí não é sobre aquilo, né? Não é sobre a louça em si. Mas é muito louco isso que você trouxe realmente como faz, como esses pequenos gestos fazem diferença, né? E quando as pessoas chegam para o Tantra, principalmente quando elas vêm com uma dor muito forte de falta de sexo no relacionamento, ou falta de libido, ou falta de autoestima, eu acho que elas esperam alguma coisa muito, como é que se fala? Muito pirotécnica, assim. Elas esperam uma coisa assim, não, eu vou fazer uma posição com o pé para cima, e aí eu vou provocar, e aí eu vou fazer não sei o que lá. E aí, quando eu venho com esse papo de respiração, de olhar nos olhos, de não sei o quê, a pessoa fica assim, sério? É só isso. É sério que é isso que vai me fazer ter mais prazer? Então, de certa forma, eu acho que esses testemunhos são necessários para as pessoas verem que eu não estou gozando com a cara delas, que é verdade que você pode realmente ter mais prazer se você olhar nos olhos de alguém, se você respirar profundamente, se você soltar o seu som, se você planejar, né? A Brenda falou uma coisa muito legal, vou trazer esse espaço para ela falar isso.
ela também tem a Vênus em Câncer como eu, né? E a gente gosta muito realmente de nutrir o outro, nutrir a relação. Isso é muito da Vênus em Câncer, né? E ela disse que ela tem intencionalmente criado alguns programas na rotina do relacionamento dela, alimentado isso durante o dia de acordo com aquilo que ela quer fazer, né? Isso vai muito ao encontro de uma coisa que eu tenho dito muito, que sexo oral não é preliminar, né? Uma coisa que eu falo, gente, sexo oral não é preliminar. Sexo oral, como diz o próprio nome, é sexo, né? É jantar com a pessoa, é mandar uma mensagem durante o dia, é dar bom dia, né? É ser legal, né? É ser uma pessoa massa com a pessoa a ponto dela te admirar e querer estar com você sexualmente. Isso para mim é preliminar, né? Quando eu começo a tocar, quando eu tô pelada lá com a pessoa, isso já não é mais preliminar, isso é sexo, né? Então, como que tem sido essa construção intencional para você dentro do seu relacionamento? Eu sou romântica, né? Eu sou a romântica que não está em recuperação. Não quero me recuperar disso. Li todos os livros Nem da eu. Sabrina Um e eu li exemplo para. livros românticos. O romantismo era minha escola predileta até chegar ao realismo maravilhoso Machado de Assis, mas Exato. curti muito. E li todos os livros de banca de jornal possíveis, que era o que eu tinha acesso na minha adolescência, então eu li tudo. Então, eu sou muito romântica, então eu deixo bilhetinhos pela casa, faço trilha de bilhetinhos, escondo dentro da geladeira, assim, do fogão, coloco nos lugares assim que ela não. Hã? Como é que faz trilha de bilhetinho? Ah, faz trilha. Eu já fiz trilha, isso num outro relacionamento. Agora, nesse atual, ela tinha alguma dúvida, alguma questão pessoal, e aí eu fui dando motivos para, tipo assim, dar uma massageada no ego dela. Então, eu fui dando motivos para ela em vários lugares da casa. Tipo, lembrando a ela das potências dela. E aí, tipo, você é boa nisso. Aí, tipo, no computador eu falava do trabalho dela. Aí no espelho eu falava da beleza do corpo dela. Aí, no, tipo assim, cada lugar da casa, tipo, dentro da geladeira, eu colocava das comidinhas, das coisas boas. Eu adoro quando você pensa e compra as coisas que eu gosto, que você não sei o quê, que você prepara. Então, tipo, eu fui lembrando a ela das potências que ela tinha de acordo com os espaços da casa. Gente, eu acho que eu vou lançar uma nova profissão aqui com a Brenda. Acho que eu vou lançar ela Romantic Organizer. Tem o personal organizer, né? A galera que vai organizar A teu gente faz guarda-roupa. programa de 1 mês, 3 meses, 7 dias. Acho que vocês têm que contratar a Brenda, porque tem gente que tem dificuldade de ser romântico, né? Tem ideias, tem muitas ideias, muitas Olha, ideias. gente, ela tem uma trilha de bilhetinho. Lá no passado, eu fiz uma trilha de bilhetinhos, relembrando a ela todo o passo a passo da nossa relação. Tipo, inclusive os momentos difíceis. Então, era uma trilha mesmo. Ela começava lá na porta, ela ia andando pela casa e caminhando pela nossa história, até chegar à cama. E eu estava lá, nua, esperando. Gente, a coisa é complexa, tem um storytelling, tem toda uma narrativa. Contratem a Brenda, principalmente, né, não querendo ser sexista, mas os homens não têm muito esse hábito, né? Então, galera aí, contratem a Brenda para poder dar ideias aí, né? O Dia dos Namorados está chegando no Brasil. Contratem ela para poder inovar, Sim. né, esse 12 de junho. Sim. Eu deixo bilhetes quase sempre quando eu saio depois dela de casa, assim, se a gente vai sair para trabalhar. E ela saiu antes de mim, eu tenho tempo de deixar um bilhete e ela encontrar quando ela chegar. Toda uma produção já, né? Você vai melhorando de relacionamento para relacionamento, né? Sim. Aí, enfim, presentinhos, coisas, deixa eu ver, o que mais? Coisas que. Te falei do ritual do café da manhã, né? Que eu tive que dizer para ela que eu acordava cedo para tomar café da manhã, porque o ritual estava só na minha cabeça. Eu achei muito interessante isso que a Brenda trouxe, assim, porque ela falou que acorda cedo para tomar café da manhã com a namorada dela e que a namorada nunca tinha percebido que ela acordava cedo só para isso, né? Meu trabalho fixo começa às 3:30 da tarde. Então eu poderia acordar meio-dia se eu quisesse. Tipo, uma vez até eu tinha terapia com você, acho que era 11 horas.
não sei se era 11, 1 da tarde, era um pouquinho assim a hora do almoço. E aí foi nesse dia que a gente conversou. Eu falei, não, porque eu acordo cedo para tomar café. Ué, você não acorda cedo para fazer suas coisas? Eu falei, então, eu tenho terapia às 11 da manhã. Você acha que eu ia acordar às 8? Por quê? Você acha que eu preciso acordar às 8 para estar na terapia às 11 ou 1, sei lá? Tipo, caramba, a gente tem que dizer, olha, estou fazendo. E aí eu peguei esse hábito, sem ressentimento. Estou fazendo isso, tá? Bom, amanhã eu vou acordar cedo para tomar café da manhã com você, porque eu gosto. Comprei aqui o pãozinho que você gosta. Então tem que anunciar que assim, olha, isso aqui eu estou fazendo para nutrir a nossa relação. Tá aqui a legenda. E o cérebro, ele entende melhor isso, né, Brenda? Porque, de fato, a gente, às vezes, não tem noção que a outra pessoa está fazendo aquilo pela gente. Eu acho que é bom deixar isso claro nas relações, né? Por exemplo, isso já me aconteceu várias vezes também. Mas imagina que você chama alguém para ir no cinema e vocês têm gostos muito diferentes de filme, né? E aí você pode dizer, olha, eu tô assistindo esse filme com você, porque eu sei que você gosta e para mim tá tranquilo. E o que eu acho que as pessoas fazem de errado, né, sem querer ser a dogmática do rolê, mas é que elas falam em tom de cobrança. E Eu aí tava pensando nisso, quando você falou, assim, eu tava esperando você terminar de falar. Fala assim, isso falar uma. Anunciar é uma coisa, dar legenda é uma coisa, cobrar é outra, que geralmente vem depois. Porque eu fiz aquilo só por você. exato. É, porque você fez porque quis. Então a gente fala muito hoje em dia da responsabilidade afetiva, né? Teve uma época que estava mais hypado, né? Responsabilidade afetiva. Acho que já tem até um tempo, assim. Quase 10 anos atrás, eu lembro que estava na crista da onda falar assim sobre responsabilidade afetiva. E eu gosto de falar muito sobre autorresponsabilidade afetiva, né? Sobre como eu estou me responsabilizando pelo meu próprio afeto. Então, se para mim, por exemplo, é demais ver um filme de terror, e eu odeio filmes de terror. Eu não vou ver um filme de terror por quem quer que seja. Pode ser o Papa, o Ryan Gosling, qualquer coisa. Eu não vou, porque eu odeio filme de terror. Né? E o que acontece é que a gente acaba passando um pouco dos nossos limites pelo outro e depois a gente joga a culpa no outro. Então, de fato, uma coisa é eu dizer para você que eu estou fazendo algo por você e fazer você se sentir especial. Tipo, olha, você é tão gostosa, maravilhosa, que amanhã eu vou acordar cedo para tomar café da manhã com você. Porque eu quero valorizar a mulher maravilhosa que eu tenho do meu lado. Isso é uma mensagem que chega de um jeito. Agora, se eu falo, ó, vou acordar cedo, né? Porque amanhã você acorda cedo, e aí eu vou ter que acordar, né? Para tomar café com você. Aí já chega de outro jeito. E às vezes a pessoa nem quer dizer daquele jeito, né? Mas ela já tem ali. Ela nem quer que você acorde cedo, aquilo nem é importante para ela. É o que vem ter na minha cabeça que aquilo era importante. Isso já entra o outro aspecto da questão, né? Do outro lado. Tipo, será que essa pessoa quer que eu tome café da manhã com ela? Será que ela curte ou será que ela prefere acordar sozinha e tomar o café da manhã dela sozinha? Né? Porque vai que ela prefere tomar o café da manhã dela sozinha, né? Então, de fato, é muito louco como a gente não para, né, para pensar se realmente é aquilo que o outro quer, se a gente está dando o presente que o outro quer. Bom, gente, acho que vocês já ficaram aí com várias dicas da Brenda sobre como tornar a relação mais romântica. Como eu disse para ela no começo, eu não sabia para onde que o podcast ia nos levar, né? Acho que essa que é a mágica também do podcast Amores que Dão Certo, porque a gente descobre coisas mágicas ao longo do percurso. Já encaminhando o podcast para o final, eu queria te perguntar, Brenda, se você, com toda a sua experiência, com todos os seus anos de terapia, com todas essas descobertas pessoais que você tem feito, e eu já te falei, né, em consultório, e falo aqui abertamente para todo mundo que a Brenda é uma pessoa que eu admiro muito. Ela é uma mulher assim que se coloca para se tornar uma pessoa melhor, mas sem aquele esforço, não é pelos outros, ela faz isso por ela. E ela faz isso com muita naturalidade, porque ela já está fazendo isso há muitos anos. Né? E ela realmente está sempre subindo um degrauzinho ali, sempre fazendo alguma coisa diferente. Não é fácil encontrar pessoas assim, né? Que são apaixonadas por serem pessoas melhores, né? Então, com toda essa experiência que você tem, com tudo que você já conquistou, se você pudesse deixar um segredo para quem está nos ouvindo agora, para os deuses e deusas que estão nos ouvindo, qual seria o segredo assim que você sente que dá certo? Se você fizer isso na relação, vai dar bom. Não combinamos, tá, gente? Estou jogando essa bomba para ela agora, então ela vai pensar em tempo real.
Eu te falei antes de começar que eu amo amar, né? Eu amo amar, eu amo. E eu sempre falo para as pessoas, cara, eu boto pilha nas pessoas, nas amigas. Vai, se joga, vai viver. Vai viver. Acho que o segredo é viver, sabe? Porque a gente fica guardando o amor, guardando o tesão, guardando, sabe? Negociando. No Rio de Janeiro a gente tem uma gíria muito boa que é migué, né? Fica de migué. Fica ali, sabe, segurando. E aí eu acho que o romantismo entra nisso, né? Do presente, e do. Agora eu vou comemorar um ano que eu conheci a pessoa. Porque ela falou assim, mas a gente não começou a namorar em maio, a gente começou a namorar em outubro. Não importa, eu quero comemorar maio. E quero comemorar o Dia das Namoradas, e depois quero comemorar outubro também. Então, assim, se eu puder comemorar todo mês, toda semana, eu comemoro. Porque eu quero viver no máximo do romantismo e da paixão eu não acredito no para sempre. Eu estou sempre lidando com a morte e não acreditando nessas ilusões todas, mas eu vivo como se acreditasse. Acho que é por aí. Eu não acredito no para sempre, mas eu vivo como se eu acreditasse. Porque é tudo para hoje, é tudo para agora, é tantra, é agora, é presença. Então, eu não escondo nada. Eu não escondo nada. Eu falo te amo com muita facilidade. Eu entrego tudo. Eu quero casar, quero ter filhos, quero ter uma comunidade, uma ecovila. Quero mudar de país, mudar de vida, mudar de gênero, sei lá, fazer, sabe, viver no extremo que a vida pode oferecer. Não quero mudar de gênero, não, mas se eu pudesse ficar sem cólica, se eu pudesse não sentir dores menstruais, estava bom também ter essa opção. Mas assim, entende? Eu acho que é isso. Para mim, o pequeno segredo, né, é o viver é, com tudo. Quero tudo. Eu achei lindo isso que você falou, né? Porque eu também tenho essa questão há muitos anos, né? Existem muitos movimentos que são contra o romantismo ou que apontam o romantismo como a grande falha, né, das relações, etc. E eu não acho, né? Não vejo o romantismo desse lugar. Claro que entendo o que as pessoas falam do romantismo estruturalmente e que acaba afetando mais a nós mulheres, mas também vejo o romantismo desse mesmo lugar que você. E aí eu fiquei tentando pensar aqui numa forma de traduzir isso, sem ter que usar a palavra romântico para quem não gosta dessa palavra, né? Eu acho que, de repente, o que para mim é ser romântico é viver a vida de uma forma extraordinária todos os dias. É poder usar o copo de visita no dia comum, sabe? Sim. É poder dar um presente só porque eu tô afim, né? Numa terça-feira nublada à noite, né? É não ficar esperando momentos especiais, é entender que todo momento é especial. E eu posso transformar qualquer momento especial. Eu acho É que para mim, encantar a vida, né? É encantar a vida, né? É estar no encantado, na encantaria, né? perfeito, é exatamente essa palavra. E é uma dos motes, né, do meu canal do YouTube, que é a magia é a nossa verdadeira realidade, né? A magia que é o real para mim, né? Então, se a pessoa falar, mas isso não é real, para mim, que não é real é pensar que isso não é real, né? Tudo Eu que que, não inventa é falso, já diria o poeta Manuel de Barros. gente, se eu estou criando a minha realidade, se eu sou Deus e deusa da minha realidade, e eu estou dizendo que a minha realidade é mágica, ela é mágica. Então, para quem quiser aí transformar sua realidade em magia, basta acreditar. E aí entra a coisa meio Xuxa, né? Que também, que eu também meio lua de Não, cristal. olha, eu prefiro terminar com Alcione. Porque morrer de dor, desfalecer de prazer, morrer de dor, tanto faz, eu quero é mais amor, me envenena. Adorei, adorei. Terminamos aqui em alto grau com a Alcione, provando que não precisamos usar nenhum tipo de substância para liberar dopamina, endorfina, ocitocina no nosso corpo. Nosso corpo já tem todos os prazeres que a gente precisa despertar. Isso é uma coisa que eu falo muito. E agora vamos fazer o nosso momento merchan para quem quiser seguir. Brenda, fala aí para a galera quais são ou qual é a sua rede social. Meu nome, Brenda Lua, @Brenda Lua Tantra. @Brenda Lua Tantra. Eu vou deixar aqui na descrição do YouTube,
talvez na descrição do Spotify. Se você tiver curtido desse episódio, manda para a amiga, manda para o crush, manda para os inimigos também, como uma forma de indireta, né? Aquela coisa assim, ó. Olha o que você está Pra perdendo. ver se elas ficam mais alegrinhas e perturbam menos a sua vida. Perturbam menos a nossa vida. Muito obrigada por ter assistido o nosso terceiro episódio dos Amores que Dão Certo, com episódios quinzenais, se Deus quiser, sempre no YouTube e no Spotify. Não esqueça de dar o seu like também, de comentar. Comenta aqui qual foi a frase que mais te marcou nesse episódio, o que a gente falou aqui que mexeu com você, que isso é uma forma da gente saber também o que te impactou, fazer post sobre isso, ler os seus comentários, de repente, no próximo episódio. Qual foi seu maior insight? Comenta aqui para fortalecer o canal e que venham muito mais outros episódios e muito mais dopamina e ocitocina. Vejo vocês no próximo episódio. Obrigada. Que honra.